Nós temos aqui um tema muito interessante hoje, que é o encontro mundial sobre a questão do clima. Né? Os países imperialistas aí fazem uma enorme demagogia com a questão do meio ambiente. É um dos cavalos de batalha pseudo-democráticos desses países imperialistas, né, juntamente com a questão do identitarismo, etc. e tal. Essas questões que atraem a atenção de setores de classe média, mundialmente, da pequena burguesia, internacionalmente, elas servem para ocultar os grandes problemas, os grandes desastres provocados pela política neoliberal do imperialismo. Né? Já são várias décadas em que nós vivemos isso daí. De um lado, é uma destruição econômica sem precedentes, que acarreta problemas de todos os lados, né? Inclusive na questão ambiental. E, de outro lado, são medidas aparentes ou puramente paliativas para evitar que exploda aí uma revolta generalizada. Nós vimos, por exemplo, que no caso norte-americano, a intensa repressão, né, do regime político norte-americano sobre a população pobre, que atinge de uma maneira desproporcional a população negra, gerou aí no último período uma série de revoltas. Né? É por isso que o imperialismo ele carrega de uma maneira bastante intensa na tinta com relação ao problema identitário. É uma forma de disfarçar, né, a grande crise social que tem aí. O problema do clima é uma outra questão, né, que permite manter aí todo um amplo setor de classe média como base desses regimes imperialistas e neoliberais em todos os países, não só nos países imperialistas. Bom, na cúpula do clima aconteceu uma coisa que é muito significativa para a política brasileira. Né? Muita gente estava esperando aí, né, de acordo com a fábula que foi inventada pela imprensa, por setores da imprensa esquerdista, progressista brasileira, um ataque duro do novo governo norte-americano, do Joe Biden, contra o governo brasileiro, porque justamente um dos principais temas, né, de conflito dos países imperialistas com o Bolsonaro, né, não é a imensa miséria que a política neoliberal está provocando, porque eles apoiam essa política, mas é o problema da Amazônia, né, que parece ser... A Amazônia, a gente tem a impressão de que ela não fica no Brasil, de que o Brasil teria alguma relação com a Amazônia, mas a Amazônia é um problema de toda a humanidade. Você não ouve falar de outro tipo de floresta, nem nada, você só escuta uma discussão sobre a Amazônia. Então se esperava aí um ataque duro do governo Biden contra o governo Bolsonaro, que mostraria que o governo Biden veio para acabar com o fascismo no Brasil. Contrariamente a todas as expectativas, revelou-se aquilo que nós vínhamos assinalando, que é o seguinte, que na realidade há um namoro do governo Biden com o governo Bolsonaro. Bolsonaro foi à cúpula do clima e fez uma declaração assim jesuítica, né, de amor à natureza, que não tem nada a ver com a política que ele praticou aqui durante todo o seu governo, né?
e acabou sendo elogiado pelo presidente norte-americano. Evidente que a farsa aí é total, porque o Bolsonaro, logicamente, vai tomar algumas medidas para disfarçar o que acontece aqui na Amazônia, né? O favorecimento aí do desmatamento ilegal de determinados setores da economia rural e tudo mais, mas não vai mudar nada de essencial. E o Joe Biden aparece aí como grande defensor, coloca os Estados Unidos como grande defensor dos problemas do meio ambiente, sendo que os Estados Unidos, na verdade, sempre foi considerado por todos como o grande vilão nessa área. Bom, o importante é que o resultado, né, do relacionamento Biden-Bolsonaro é exatamente o oposto daquilo que a esquerda progressista acreditava. Na fábula que a esquerda progressista inventou, nós estamos em plena reversão das tendências negativas na situação. Ou seja, nós estaríamos na reversão da política golpista na América Latina, né? A vitória do Biden selaria aí o fim do Bolsonaro e tudo mais. O que nós temos visto, na realidade, é que isso daí é tudo uma grande campanha mistificadora, uma campanha para enganar a população, para manter a classe média, a pequena burguesia de esquerda e de direita atrelada aos regimes imperialistas e tudo mais. É óbvio, né, que essa mise-en-scène da cúpula do crime foi acertada anteriormente entre o Biden e o Bolsonaro, né? E qual que é o significado político mais geral desse problema, né? O significado político mais geral é que o imperialismo está indicando, com essas ações, que ele considera que o governo Bolsonaro não é um governo antagônico aos seus interesses, muito pelo contrário, né? Num certo sentido, a gente poderia dizer o que aconteceu aí essa semana indicaria até a forte tendência à continuidade do governo Bolsonaro, ao contrário do que se diz aqui, que o Bolsonaro estaria totalmente isolado, que seria uma pessoa totalmente decadente, etc. e tal, que é uma versão dos fatos totalmente enganosa que a esquerda propaga, né? Seguindo na propaganda do chamado centro, né? Quer dizer, da direita nacional, que ataca o Bolsonaro na expectativa de criar um candidato alternativo, né? O relacionamento que se viu aí entre Biden e Bolsonaro não indica nada disso. Indicaria, pelo contrário, né? Não é uma indicação conclusiva, mas indicaria que o imperialismo norte-americano vê o Bolsonaro como uma alternativa, ou talvez a única alternativa para a continuidade dos seus planos políticos na América Latina. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país central, que uma vitória do PT, né, com tudo aquilo que a gente pode criticar na política do PT, desequilibraria a balança no sentido da oposição à política golpista seguida pelo imperialismo nos últimos anos, né? E à medida em que a burguesia não consegue criar uma alternativa real ao bolsonarismo, o Bolsonaro continua aí como sendo um recurso fundamental da burguesia para manter o controle da situação política. Obviamente que, olhando a imprensa de esquerda, né, nota-se a perplexidade, porque muita gente estava esperando uma crítica do presidente norte-americano para falar aí, Bolsonaro está isolado, pária mundial, está acabado, vamos derrubá-lo, etc. e tal, com a ajuda
do imperialismo, etc. e tal, e o que aconteceu foi exatamente o oposto, né?